um papo bem legal, tem esquentado as nossas noites de quarta, e hoje nós vamos fazer esse papo na terça, inclusive contando com participação de pessoas que não estavam vindo, né, Edmur? Então, que legal que vocês puderam vir aí essa terça-feira. Nós tivemos um probleminha, né? O Vinha vai ter um compromisso amanhã e a gente teve que remarcar para o dia de hoje. Mas para a gente foi sem problema algum. Eu agradeço já inicialmente o Vinha por ter se disponibilizado a mudar o dia em função de tudo que já tinha marcado. Então, agradeço muito. Para quem não conhece, o nosso convidado de hoje, né, do bar, é o professor Ricardo Rizzi Vinha. Antes de qualquer coisa, quando a gente está no bar, é um grande amigo, parceiro de um monte de atividades aí. Sempre foi um prazer trabalhar com ele. E atualmente, né, a gente já se conhece há muito tempo, antes de mestrado e doutorado. E atualmente ele é professor da Universidade de São Paulo. Ele foi presidente da Ampel. Tem um amplo conhecimento aí sobre os estudos do lazer no contexto internacional, porque também estabeleceu uma importante participação aí com a Associação Mundial de Lazer. Bom, eu não vou ficar apresentando muito, porque essa não é a nossa pretensão aqui. A gente vai bater um papo de bar, né, Alvinha? Se você quiser falar mais alguma coisa sobre você, eu deixo aí sobre suas palavras, tá? Eu queria, antes de passar a palavra para o Ronaldo, que é o nosso parceiro do Oricolé, que vai coordenar as atividades hoje. O Ronaldo é doutorando aqui em Estudos do Lazer pela UFMG. Então, antes de passar a palavra para o Ronaldo, eu queria só também já fazer a primeira chamada aí para o Oricoline da semana que vem, que será com a professora Simone Hecker. O tema da semana que vem será Lazer e Cidade, e nós voltamos então para quarta-feira, no dia 6 de maio. Então a gente aguarda todo mundo na semana que vem e nós esperamos que vocês aproveitem bastante. Acho que tem sido bem profícuo aí os nossos papos nessas noites. Então aproveitem, vamos lá. Ronaldo, a palavra é com você. Obrigado a participação de todos e todas. Boa noite para todo mundo aí. É sempre muito bom, né, participar aqui do Unic Online, no Papo de Bar Sem Bar, recebendo aí tantas pessoas que têm contribuído muito para o debate do lazer. Só vou lembrar para o pessoal deixar os microfones desligados, porque às vezes dá alguma interferência na fala, e aí é sempre bom todo mundo deixar os microfones desligados. O Vinha, ele vai ter aí em torno de 50 minutos para fazer a apresentação da fala dele, e quando estiver aproximando, né, o final da fala, a gente vai abrir aqui no chat do aplicativo inscrições para perguntas, considerações e ponderações. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem no chat aqui também. O Vinha, é com você. Muito bem. Ronaldo, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado, professor Helder. É uma alegria estar aqui nessa atividade hoje do Oricolé. O Vinha, tem como aumentar um pouquinho o seu som? É possível aí? Sim, veja se está melhor, Helder. Melhorou bem, melhorou bem. Melhorou bem? Então, boa noite aí a todos e todas. É com alegria que eu estou aqui hoje nessa atividade do Oricolé, do Papo de Bar Sem Bar. Fico muito contente de ver que 53 pessoas estão aqui hoje, né? Ligadas aí para que a gente possa debater esse tema do lazer no contexto internacional. Eu queria começar agradecendo muito meu amigo, o professor Helder, não só pela oportunidade que ele me dá agora de falar aqui nessa atividade, mas pela amizade, como ele muito bem colocou, né? Amizade de bar, amizade de universidade, amizade de longo tempo. Professor Helder, muito obrigado em seu nome. Eu agradeço o Grupo Oricolé. Eu gostaria também de agradecer os participantes. Em nome do professor Antônio Carlos Bramante, que está aí na lista, eu agradeço a todos os presentes aqui na nossa atividade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Em nome do professor Edmur Antônio Estopa, professor da Universidade de São Paulo e meu colega no GIEL, eu agradeço a todos os colegas da Universidade de São Paulo, do GIEL, alunos, pesquisadores que estão participando. É muito bacana perceber a participação de estudantes, mestrado, doutorado, além de alunos de graduação,
também a oportunidade de ter pesquisadores das mais diversas áreas. Então, esse tema do lazer que eu vou explorar hoje, nessa questão mais ligada ao contexto internacional. Ronaldo, eu me organizei para os 50 minutos, como você falou. Eu organizei uma apresentação e eu combinei com o professor Helder que essa apresentação vai estar disponível a todos vocês. Eu já passei o PDF da apresentação para ele, e também essa atividade está sendo gravada. Então, vocês vão poder visualizar com outras apresentações do Oricolé. Eu, por último, agradeço a oportunidade de falar numa terça-feira e não numa quarta. Eu mesmo pedi para que fosse numa terça e, professor Helder, muito obrigado por conceder essa oportunidade. Eu vou marcar aqui o meu tempo, imagino que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu marco aqui, então, 50 minutos e eu vou compartilhar com vocês uma tela. Ronaldo e professor Helder e demais colegas, a organização que eu vou fazer aqui, eu vou falar durante 50 minutos, uma apresentação que eu fiz, e depois a gente abre aí para perguntas, para debate, o tempo coordenado pelo Ronaldo, nosso colega, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela que eu preparei para a atividade de hoje do Oricolé. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês estão visualizando, deixa eu ver. Todos visualizando, imagino, certo? Tá certinho. Muito bem. Então, a atividade de hoje, eu vou só mudar aqui a opção de ponteiro para utilizar isso aqui. Então, como o professor Helder já explicou, venho da Universidade de São Paulo, do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer, e como o tema é a questão internacional, eu acho importante explorar um pouquinho com vocês qual é a minha formação, qual o caminho que eu trilhei, né? E veja, já adianto a vocês que é a visão de um mero pesquisador e de uma mera experiência aí na questão internacional. E quando eu falo da questão internacional, eu imagino que todos vocês, de alguma forma, já tiveram ou estão tendo uma experiência internacional e eu quero compartilhar com vocês. A minha formação é em Educação Física. Eu cursei Educação Física numa época que se chamava Licenciatura Plena, onde se tinha licenciatura, melhor dizendo, e bacharelado juntos. Então, eu cursei a graduação em Educação Física dessa forma. E logo depois do curso de Educação Física, eu fiz um curso técnico, que eles chamavam de curso técnico de recreação. Era um curso longo, de 360 horas, quase perto aí de um lato sensu, um curso de extensão bastante longo. Depois eu fiz a minha especialização em Educação Física Escolar na Unicamp e depois em Recreação e Lazer. Daquela oportunidade temos, por exemplo, o professor Edmuro Estopa, que era da minha turma, o professor Bramante, que era meu professor naquela oportunidade, entre outros, nessa especialização. O meu mestrado foi também na Unicamp, em Estudos do Lazer, em Educação Física e a área de concentração em Estudos do Lazer. Fui orientado pela professora Heloísa Turini Bruns, e a minha defesa se deu em 1997. E depois tive aí o doutorado em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Américo Pellegrini Filho, com a tese defendida em 2003. Eu conto para vocês esse percurso para vocês entenderem um pouquinho dessa minha interface da educação física e também do turismo, onde eu começo aí a trabalhar mais detidamente a partir do doutorado. E o pós-doutorado seria talvez a primeira experiência internacional mais marcante para mim. Ele se deu em 2004 na Griffith University, na Austrália, naquelas oportunidades que eu imagino que os pesquisadores que me ouvem aqui certamente tiveram ou procuram ter, de largar tudo para trás, simplesmente focar nessa oportunidade internacional, e foi o que aconteceu comigo aí. Em 2004, eu fiquei na Austrália, na cidade de Brisbane, e tive a oportunidade, então, com bolsa da Universidade Griffith, fazer esse pós-doutoramento durante 2004. Eu entendo que isso foi muito importante para mim, em termos do lazer no contexto internacional, para estabelecer as relações que vão se dar na sequência, né? A partir dessa aproximação com os estudos mais internacionais, e você está numa universidade,
seja na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, onde quer que seja, certamente a biblioteca vira a sua principal sala de estar, né? E foi muito bacana estar na Austrália e ter mais acesso à informação de grupos de pesquisa e associações temáticas no lazer que já vinham tradicionalmente trabalhando com essa temática. Ora chamando de leisure no lazer mais britânico, ou leisure no lazer mais americanizado, ora chamando de ócio no contexto mais espanhol, latino-americano, loisir em francês, ou apenas recreation no contexto mais norte-americano. Então, eu estou mostrando para vocês aqui 4 associações que já tradicionalmente vêm trabalhando com a temática dos estudos do lazer. Quando eu falo do lazer no contexto internacional, eu falo justamente aí de associações que já vêm militando, como a NRPA, por exemplo, nos Estados Unidos, a ANZOS, a Associação Australiana e Neozelandesa, a CALS, a Associação Canadense de Estudos do Lazer, bem como a Leisure Studies Association no Reino Unido. Eu estou trazendo aqui 4, mas eu poderia trazer uma enormidade aí de associações que vêm hoje trabalhando dentro dessa temática. O que é interessante notar? Além dessas associações agremiarem vários pesquisadores, elas também têm a tradição de organizar os seus congressos, os seus eventos temáticos e também as revistas científicas, né? Certamente vocês conhecem as revistas que eu vou comentar aqui. A Journal of Leisure Research é uma publicação da NRPA, associada com a NRPA, a Pennsylvania State University, onde o professor Bramante teve a oportunidade de fazer, se eu não me engano, o seu doutorado, né? É uma universidade que vem apoiando de forma tradicional a publicação desse journal. A Annals of Leisure Research, por sua vez, é uma publicação da ANZOS. A Loisir et Société tem um forte apoio da Associação Canadense. A Loisir et Société é publicada em inglês e em francês. E a Leisure Studies, que é uma revista A1 no nosso Qualis Único, enfim, já vinha sendo na educação física também, é uma publicação, por sua vez, da Leisure Studies Association. Vendo as associações, o trabalho das associações, eu queria dar destaque, como o professor Helder muito bem colocou no início, da Organização Mundial de Lazer. Por que eu quero dar destaque para a organização? Por conta da tradição dessa organização e porque, de alguma forma, ela se propõe a agremiar essas associações que eu mencionei para vocês. A World Leisure and Recreation Association passa a ser World Leisure Organization. Nós temos aí a associação que data de 1952. Vejam a tradição de uma organização que estuda o lazer a partir de 1952. E por que 1952? Essa data não é formada em 52, é justamente no período pós-Segunda Guerra Mundial, e em sua forte relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Eu estou deixando aí para vocês algumas publicações, entre elas eu queria destacar uma publicação do professor Christopher Eddington na revista Licere, em 2007, onde ele explica toda essa história da Organização Mundial de Lazer, e como eu disse, esses slides vão estar à disposição de vocês. Então eu recomendo essa leitura da revista Licere, de 2007, onde se explica esse histórico. E como eu comentava com vocês, e eu queria ressaltar, para quem me ouve aqui, a importância da gente considerar, além da nossa Constituição Federativa de 88, onde o lazer é um direito, a gente sempre recupera essa possibilidade, né, de entender o lazer, que é muito importante. Já na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o lazer aparece com destaque. Aqui eu coloco para vocês o artigo 24 e o artigo 27. Em especial, o direito ao lazer e ao descanso no artigo 24. Então, eu poderia dizer que a criação da Organização Mundial de Lazer, ela se alinha com o direito ao lazer estabelecido na Declaração Universal em 1948. Declaração Universal, repito, que foi constituída como no período pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Eu não vou falar amplamente da Organização Mundial, não me cabe aqui, mas acho que é importante destacar as linhas e estratégias que a organização trabalha, e como a gente está falando do lazer no contexto internacional,
acho que faz muito sentido falar da organização. Eu trabalhei para a organização durante 10 anos como diretor, de 2007 a 2016, e fui vice-presidente durante 3 anos. Né? Então, assim, eu vejo hoje brasileiros participando ativamente da organização, o professor Bramante é um deles, a professora Maria Luísa, do SESC, também participa ativamente da organização, entre outros que já passaram também por essa posição na diretoria. Então, a gente percebe aí uma busca da questão que envolve a educação no ensino da graduação e da pós-graduação, a pesquisa, a transferência de conhecimento e também a defesa da importância do lazer, inclusive nas políticas públicas mais locais. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. O Journal da Organização Mundial de Lazer, a World Leisure Journal, ou Leisure Journal, se vocês preferirem, é um journal que vem crescendo, inclusive no nosso próprio Qualis, com pesquisadores brasileiros publicando recentemente nesse journal, e ele passou também a fazer parte do Scopus, o que de alguma forma qualifica melhor esse journal e alimenta aí um fator de impacto com relação às publicações. Como um produto da Organização Mundial de Lazer, eu acho que é importante colocar para vocês as declarações mundiais, que são principalmente originadas de congressos. O Congresso Mundial de Lazer de 1998 gerou a Declaração de São Paulo. Eu estou deixando aí para vocês a indicação onde vocês conseguem encontrar essa informação. Por sua vez, o Congresso Mundial de Lazer do Canadá de 2008 gerou a Declaração de Quebec. Essas declarações são importantes porque são declarações não acadêmicas que dialogam de uma forma muito interessante com as políticas setoriais. Eu vou dar exemplos bem concretos para vocês mais à frente, com que eu e o professor Edmur Stoppa temos feito aí no chamado USP Municípios. Né? Dentro da Organização Mundial de Lazer, eu queria ressaltar para vocês também alguns awards, alguns prêmios que são possíveis conquistar, e como nós temos aqui vários alunos de mestrado e doutorado, seja da Universidade Federal de Minas Gerais, seja de outras universidades, um prêmio que eu queria destacar, que eu acho que vale muito a pena, é o Thomas and Ruth Rivers International Scholarship. Esse prêmio, ele premia alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, com os melhores trabalhos, para que eles participem dos congressos mundiais de lazer, sem qualquer custo. Nós tivemos, por exemplo, a Rosângela Martins, que foi minha aluna do mestrado na EASH, USP, que participou do Congresso Mundial de Lazer de Durban, em 2016. Ela foi uma das alunas, no caso aí de mestrado, de pós-graduação, que conseguiram atingir esse prêmio, que conseguiram ganhar esse prêmio. Então, é bem bacana a gente ficar atento, né, para essas oportunidades dessas organizações. Eu sei que, da mesma forma, a Leisure Studies Association, a ANSOS, também tem estimulado alunos de pós-graduação a participarem dos seus eventos. Eu queria rapidamente, atento ao meu tempo, falar do lazer no contexto internacional, que passa por essas conferências mundiais de lazer. Eu vou aqui historicizar muito rapidamente, fazendo referência novamente ao professor Bramante. Certamente ninguém vai conseguir competir com ele de número de participações em congressos, né? Ele está desde o começo. Mas mesmo a organização sendo de 1952, o primeiro Congresso Mundial de Lazer aconteceu somente em 1988, em Lake Louise, no Canadá. Eu queria pedir para vocês observarem os países por onde esse congresso já andou e também os continentes, né? Então, em 88, no Canadá. Em 1991, o congresso foi para a Austrália, em Sydney. Em 1993, o evento aconteceu na Índia, em Jaipur. Em 96, nós tivemos o evento organizado em Cardiff, no Reino Unido. Em 98, ele veio para São Paulo, no Brasil. Esse congresso foi a minha primeira oportunidade de participação. Eu era um aluno de doutorado em 98, apresentei elementos da minha tese de doutoramento no Congresso Mundial de Lazer, e eu imagino que vários que me ouvem aqui estiveram nesse evento, participaram do evento e lembram de como foi bacana o Congresso Mundial que aconteceu no Sesc Vila Mariana. De 98 para cá, eu venho participando de todos esses congressos. Eu não deixei de participar de nenhum deles. Então, nós vamos observar os próximos aqui.
Em 2000, o congresso foi para Bilbao, na Espanha. Depois ele foi a Kuala Lumpur, na Malásia. Em 2004, o congresso foi em Brisbane, na Austrália. Coincidência ou não, eu mencionei para vocês, eu morava justamente nessa cidade, na Austrália, em 2004, fazendo meu pós-doutorado, e eu trabalhei ativamente para ajudar na organização desse congresso, um evento bem bacana. Em 2006, o evento foi para a China, em Hangzhou. Depois, em 2008, para Quebec, no Canadá, ou seja, ele volta para o Canadá. Em 2010, na cidade de Chungcheong, na Coreia do Sul. Veja que a Ásia, em 2006, com China, em 2010, com Coreia, já começa a mostrar uma participação mais ativa na organização. Em 2012, nós tivemos o evento de Rimini, na Itália. Eu queria fazer uma menção especial desse evento, porque colegas como o professor Helder, a professora Cristiane, o professor Vitor Mello, entre vários outros colegas, estavam nesse evento, e foi um evento muito interessante do ponto de vista, inclusive, para que nós discutíssemos uma maior participação dos grupos de pesquisa nesse cenário mais internacional. Certamente o professor Helder lembra da discussão que nós fizemos de criação da Ampel nessa oportunidade de Rimini, né? Então, assim, você vê que esses eventos, também num papo de bar, aí com bar, não é como hoje, sem bar, também geram essas oportunidades, e a gente via ali uma necessidade de maior representatividade do Brasil. Em 2014, nós tivemos o congresso pela primeira vez nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Ele aconteceu na cidade de Mobile, que fica no Alabama. Sempre esses congressos apoiados por universidades, aqui no caso a Universidade de South Alabama. Então, você tem uma universidade apoiando academicamente, você tem pesquisadores, toda uma rede funcionando. Em Durban, o congresso foi para a África do Sul. Em 2018, o congresso volta 20 anos depois para São Paulo, Brasil. Eu não vou me alongar nesse congresso, falar dele, mas acho que é importante mostrar alguns elementos, ainda está muito fresco na memória para vários de vocês que estiveram nesse evento, participaram do evento. O evento explorou a temática do lazer para além das barreiras, né? Além das intempéries que impediam a prática do lazer. Então, nós exploramos muito essa temática do lazer como um direito social, o lazer previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o lazer previsto na nossa Constituição, mas também as barreiras que impediam o acesso ao lazer. Barreiras de ordem econômica, barreiras de ordem simbólica. Então, o evento ele explorou justamente essa temática. Acho que é importante destacar que o evento ele foi organizado pelo SESC, pela Organização Mundial de Lazer e com uma parceria da nossa unidade, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo, mas teve um importantíssimo apoio do SENAC, da Ampel, da UFMG, que teve uma participação fundamental no evento, da Federal do Paraná, da Federal de São Carlos, da Unicamp e da Associação Brasileira de Recreadores. Então, nós tivemos todos esses parceiros envolvidos para o sucesso do evento. O evento aconteceu no Sesc Pinheiros, como muitos de vocês devem lembrar, e a opção pelo Sesc Pinheiros justamente pela praticidade, né, de mobilidade na cidade de São Paulo e pelo tamanho de um auditório como o Paulo Altran, que suporta 1.200 pessoas. Uma das definições que nós tivemos no Congresso, na organização do Congresso, é que ele seria organizado para 1.000 pessoas. Em certo momento, nós chegamos a registrar 1.000 pessoas e paramos de registrar. Então, entendo que o evento foi um sucesso nesse sentido, em termos de participantes. Aqui só um overview, vamos dizer assim, do evento. Nós tivemos 570 trabalhos aprovados, 210 comunicações orais, 360 pôsteres. O evento foi organizado em 15 áreas temáticas que eram relacionadas ao esporte, à arte, às questões que envolviam aí formação profissional, e também a área de trabalho. Então, assim, nós tivemos a apresentação de 33 países. Como a minha fala hoje trata do lazer no contexto internacional, eu imagino que esse foi um stage aí muito bacana para ouvir colegas de diversos países e como eles viam essa temática associada ao lazer sem restrições, ao lazer sem barreiras. Lançamos 6 livros durante o Congresso Mundial de Lazer e o pré-evento e o pós-evento foi muito importante.
Entre eles que eu queria destacar para vocês, eu sei que o Felipe Romano, meu orientando de doutorado, está aí na lista de participantes, e também outros colegas, queridos colegas, o Pina, também colegas do GIEL, que tiveram a oportunidade de participar do que nós chamamos de Field School, ou seja, uma oportunidade de interação aqui com a comunidade de Perus. Alunos de mestrado e doutorado tiveram a oportunidade de interagir com essa comunidade e de trazer, em termos de políticas públicas de lazer, a opinião dessas pessoas. Nós convidamos, em certo momento, para que elas viessem ao Congresso para falar das suas impressões. Então, estou destacando para vocês que, a partir de 2018, nós criamos uma tradição para que outros congressos mundiais de lazer venham explorar essa temática. Vocês têm aí a oportunidade, se quiserem explorar mais o Congresso Mundial de Lazer, o site está informado, eu não vou me alongar muito mais com relação a isso, tá bem? Recentemente, nós tivemos o lançamento do documentário Ócio, Lazer e Tempo Livre. Eu entendo que esse foi um legado muito bacana. A professora Cristiane Gomes organizou na semana passada um evento super bacana com o Grupo Lucy para discutir. Então, agradeço a professora Cristiane, a professora Denise Falcão também, que coordenaram esse debate sobre o documentário. A professora Simone Recchia estava presente, também faz um depoimento nesse documentário, entre outros colegas que estão aqui. Então, basicamente, em 50 minutos, é um documentário falando sobre a questão do lazer, do direito ao lazer, e eu entendo que é um legado interessante também. Eu queria falar sobre os próximos eventos, com uma certa dose de incerteza. Talvez o professor Bramante possa, no momento do debate, complementar, mas nós temos aí previsto para o mês de outubro desse ano o Congresso Mundial de Lazer na cidade de Beijing, no distrito de Pinghu, com o tema Lazer faz a vida melhor, vamos dizer assim, né? Leisure makes life better. Nós temos aí o evento previsto para 17 a 23 de outubro. Recentemente eu conversei com a professora Jane Zhu, que é da Universidade de Zhejiang, que está apoiando fortemente esse evento, e ela me assegurou que o evento vai acontecer em outubro. Fica muito difícil saber se vai de fato acontecer. Eu mandei trabalho, imagino que vários de vocês também, e receberam aprovação, tudo, e a gente fica muito incerto, né? De, enfim, comprar passagem, de pensar nesse evento. Mas eu espero que nós tenhamos aí novidades com relação a esse evento, que não foi cancelado, não foi adiado, até então está aí previsto. Também está previsto o evento Congresso Mundial de Lazer, como vocês viram, acontece a cada 2 anos, e o evento de Dunedin, na Nova Zelândia. O Congresso Mundial de Lazer, em 2022, vai ser na Nova Zelândia, já tem mês para ser organizado, em dezembro. A opção em dezembro, por conta do calendário escolar da Universidade de Otago, que é a principal gestora desse evento, e já tem tema, né? Leisure, Learn Well, Live Well. Então, a ideia aí do aprendizado ou da educação para o lazer como um foco principal desse Congresso Mundial de Lazer em 2022. E já temos sede também para o Congresso Mundial de Lazer de 2024. Esse congresso vai acontecer na Holanda, na cidade de Breda, e o tema Leisure for a Better Society, lazer para uma sociedade melhor. Eu já tenho informações que em 2026 já existe aí um bidding para cidades interessadas, mas nós temos aí então já 2020, 2022 e 2024. Eu vou estar à disposição de vocês para, enfim, possíveis esclarecimentos na sequência. Vejam que esses congressos mundiais de lazer, de alguma forma, eles encontram eco com o que hoje a Organização Mundial de Lazer chama de Centros de Excelência em Lazer. A Universidade de São Paulo pleiteou essa condição em 2018 para que virasse um centro de excelência em estudos de lazer. E em 2019, tanto a Universidade de São Paulo como a Organização Mundial de Lazer assinaram um compromisso de 5 anos para que nós pudéssemos explorar essa temática, entender, a organização entender que nós poderíamos ser um centro possível de difusão de lazer, de estudos do lazer aqui na América do Sul. Então, eu já faço um convite muito especial a todos vocês, para que vocês conheçam um pouco mais esse trabalho do que seriam os centros de excelência. Nós temos hoje 5 centros, um no Canadá, em Vancouver, outro na Holanda, na Breda University, ou Breda, se preferirem, Zhejiang University,
na China, e a Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Como eu disse para vocês, Congresso Mundial de Lazer em 2018 no Brasil, com apoio fortemente da USP, em 2020 na China, com apoio da Zhejiang University, em 2022 Nova Zelândia, 2024 Holanda, não sei se Vancouver se interessaria em fazer em 2026. A gente sabe muito bem que esses acordos internacionais passam também por pessoas, né? E aí eu poderia destacar, falando aí desses contatos, queridas colegas que coordenam esses centros, a professora Jane Zhu, da China, que coordena a Universidade de Zhejiang, nesse centro de excelência, a professora Trudy Waters, da Nova Zelândia, a professora Joanne Schroeder, que hoje é a presidente da Organização Mundial de Lazer, e, por último, e não menos importante, a professora Yvonne Clerks, que é da Breda University, na Holanda. A gente tem feito aí toda uma aproximação desses centros de excelência. Outro ponto que eu acho que é importante, já para pôr o nosso centro de excelência em prática, e aí eu deixo uma pergunta para o debate, para o professor Helder e demais colegas, é um esforço que nós temos feito de lecionar integralmente em inglês na nossa pós-graduação. O ano passado, no segundo semestre, nós tivemos uma disciplina chamada Leisure, Culture and Society, que foi integralmente em língua inglesa. Toda a bibliografia, toda a fala, todo o debate, durante todo o semestre em inglês. Eu trago aí algumas fotos para vocês. Nós tivemos aulas do professor Bramante, por exemplo, vocês veem aqui o Pina, entre outros queridos colegas. Nós tivemos uma ida ao Sesc Guarulhos e a professora Maria Luísa desenvolveu toda a atividade em inglês e também atividades organizadas em salas de aula, né? Então, nós tivemos visitas e atividades em sala de aula. Essa é uma das oportunidades que eu entendo de receber alunos internacionais para a nossa universidade, onde os alunos estudam absolutamente de forma gratuita, como qualquer outro aluno da Universidade de São Paulo. A ideia é que nós tenhamos no próximo semestre essa disciplina sendo oferecida novamente e também integralmente em inglês e convidando colegas para se falar. Então, essa é uma oportunidade que eu acho bem bacana. A outra é linkar muitos dos nossos esforços aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma preocupação nossa tem sido explorar esses temas, em especial o tema 3, de saúde e bem-estar, e o tema 4, de qualidade na educação. Mas, claro que as outras correlações são muito importantes, como a igualdade de gênero, por exemplo, entre outros elementos que estão mencionados aqui, a questão do trabalho, de uma forma bastante decente, né, como eles colocam aqui, o crescimento econômico, essa questão do lazer associado ao trabalho, a questão da paz, justiça e as instituições. Enfim, dá para fazer uma série de aproximações e nosso grupo tem feito essa aproximação do desenvolvimento. A partir daí, eu queria mencionar para vocês um produto que eu acredito que é bastante interessante de mencionar por conta de ser, de novo, uma parceria com o SESC. Nós organizamos um fórum nesse ano, antes de toda essa questão da pandemia, né, foi um fórum presencial, que envolveu pesquisadores para discutir justamente a temática de número 3, saúde e bem-estar, nessa agenda ONU 2030. Então, como resultado desse fórum, que foi uma parceria que nós tivemos com o Centro de Pesquisa e Formação, com o SESC, nós tivemos aí o Fórum de São Paulo de Saúde e Bem-Estar. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar, inclusive, links que levam à produção de textos e vídeos desse fórum. Avançando aqui, a nossa temática, o que eu tenho observado em termos de discussão, olhando agora no meu relógio, eu tenho 21 minutos para concluir a minha fala, nós observamos aí que nós temos a preocupação. Pessoal, temos um microfone ligado. Queria pedir, por favor, para vocês ligarem todos os microfones. Nós temos uma preocupação muito semelhante dos vários grupos de pesquisa, com preocupações que são nossas também. Eu trouxe essa foto, que não é nada amigável, vamos dizer assim, mas é tipicamente a nossa Radial Leste aqui em São Paulo,
simplesmente lotada num dia qualquer na cidade de São Paulo, né? Então, como falar de lazer numa sociedade que valoriza tanto o trabalho? Sopa de Veja, macaco. esse é um problema que nós temos, que é um problema mundial, não é um problema nacional, não é um problema de São Paulo. E é muito interessante que quando a gente discute o lazer no contexto internacional, nós vamos encontrar preocupações muito semelhantes com os nossos colegas, né? E aí, no caso de São Paulo, nós percebemos que o lazer pretende assumir uma salvação dos problemas desse ambiente do trabalho. E é óbvio que as mazelas, as intempéries do trabalho vão se reproduzir muito provavelmente também no tempo de lazer. Eu reproduzo aí para vocês uma Radial Leste na praia, né? Como é comum a gente encontrar nos nossos feriados prolongados aí, certamente no período pós-pandemia, nós vamos encontrar um cenário aí muito semelhante. Então, assim, essa questão do lazer como salvação dos problemas é algo que a gente vem discutindo muito nos vários grupos, e como pensar o lazer como direito e não o lazer como salvação. Acho que esse é um tema bastante quente aí, né, em termos de discussão nos grupos. O outro que eu explorei bastante, inclusive na semana passada com a professora Cristiane, no grupo, e também está no nosso documentário, também que eu mencionei para vocês, esse enclausuramento, essa promessa, em especial nas grandes cidades, com relação ao lazer. Então, assim, a ideia de você viver num casulo, que os americanos vão chamar de cocooning. Então, hoje, por exemplo, nós temos as várias propagandas, eu pegando o caso deÃo Paulo, onde eu vivo, chamado lazer total. Onde você faz aí... Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, poxa, sopa de macaco, sopa de macaco. Quem é o Santiago? Santiago, por favor, microfone desligado. Ô, Helder, tirei aqui. Parece que alguém está entrando para poder atrapalhar propositalmente, igual outros dois usuários aqui. Eu estou tentando tirar. Beleza, valeu. Vai lá, Alvinha, desculpa. Imagina, temos hacker na apresentação, olha só. Então, assim, o que a gente observa aqui? Essa promessa do lazer total, né? De nós temos aí a área gourmet, de você não sair do seu condomínio, de você ter a piscina no seu condomínio, de você ter as suas aulas com o personal trainer do condomínio. Ou seja, essa promessa de você viver no Muito bem. Então, você tem aí toda essa questão envolvendo essa vida enclausurada. Esse é um tema bastante importante desses grupos. Um outro tema que a gente tem observado recorrente é de como o lazer aparece, ou a palavra lazer aparece fortemente nos veículos de comunicação. Então, não causa mais nenhuma surpresa a gente falar de lazer no senso comum, né? Todo esse tema lazer é um tema muito forte nos vários países. Então, quando eu falo para vocês de lazer no contexto internacional, a gente observa muito fortemente de como os grupos de pesquisa têm se inteirado com essa temática da discussão do lazer. E também outro tema muito forte é o lazer no contexto da saúde. Outra preocupação que se coloca, ainda que nós entendemos que o lazer é, sim, de fato importante para a saúde, é esse contexto funcionalista, diríamos até utilitarista, de entender o lazer como uma salvação dos problemas do ambiente de trabalho. Uma das minhas oportunidades de viagem, eu tive a oportunidade de viajar de São Francisco, na Califórnia, para San José, no chamado Vale do Silício, e de entrar em algumas empresas como a Google e a Yahoo, e ver como essas empresas têm feito essa questão de deixar o ambiente o mais convidativo possível para que você trabalhe de calção de bermuda, de você jogar pebolim no ambiente de trabalho, ping-pong, de você aflorar sua criatividade, mas não sejamos ingênuos, né? Ao mesmo tempo que o trabalho pode sugerir o trabalho dos sonhos, como essas pessoas levam trabalho também para casa. Então, esse afrouxamento da barreira entre lazer e trabalho, esse imbricamento, leva muita atividade de trabalho também para o lazer. Eu imagino que vocês, nesse período de quarentena, têm sentido isso, que esse trabalho virtual que a gente tem organizado
talvez hoje traga muito mais trabalho para vocês do que vocês faziam até então numa vida mais presencial. Ou seja, como o trabalho virtual vai dominando e vai entrando também nos nossos contextos, se a gente deixar. Falando aqui dos grupos de pesquisa em lazer no Brasil, eu faço essa interface porque a gente observa muito evidente aqui a liderança dos grupos de ciências da saúde. Esse exercício que eu fiz aqui foi no final de 2019, onde no diretório de grupos de pesquisa nós tínhamos 276 grupos formalmente cadastrados, sendo que 130 grupos de pesquisa eram da área de ciências da saúde. Eu tive o cuidado de ver entre 130 quais eram da educação física de forma absolutamente majoritária. Então, sem errar aqui, nós temos a área da saúde dominando a pesquisa em lazer no Brasil, a educação física de forma majoritária, e isso, de uma forma geral, vem acontecendo em muitos outros países que eu venho observando também. Como a educação física e a área da saúde domina esse contexto da pesquisa. E um crescimento, de uma forma considerável, aí, a área de sociais aplicadas e também a área de humanas. Eu tive a oportunidade de coordenar um livro em 2018 e convidar vários dos colegas líderes desses grupos de pesquisa, entre eles o professor Helder, para contribuir, falando aí dos vários grupos e de como a gente via essa temática dos grupos no Brasil. Um esforço que eu considero muito importante é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer. Uma forma que a gente encontrou de buscar esses grupos e de fazer com que eles se interagissem, né? O professor Helder foi o primeiro presidente da Ampel, né? E foi um esforço muito significativo dos pesquisadores para que a gente pudesse trabalhar, e a Ampel continua fortemente aí organizando o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, que vinha sendo organizado com muito sucesso pela UFMG, de forma original, e por outras universidades também, com seminário de Estudos do Lazer. E nós também tivemos aí a oportunidade de fazer a Revista Brasileira de Estudos do Lazer, articulada, Ampel, onde a professora Cristiane é editora da RBEL e vem trabalhando de forma primorosa nessa revista. Mostra aí uma foto do uma parte do nosso grupo do GIEL, e essa parte final da minha apresentação, dos 14 minutos que me restam, justamente eu queria explorar um pouco dessa questão mais aplicada à Universidade de São Paulo e o lazer no contexto internacional, com coisas mais, vamos dizer assim, factíveis, execuíveis, né? E a oportunidade de trabalhar nesse grupo me faz, desde 2008, tendo aí como co-líder o professor Edmur Estopa, ao qual agradeço aqui, sei que ele está também aqui na nossa atividade, né? Eu trouxe uma foto aí em homenagem aos alunos de graduação em lazer e turismo. A USP vem tratando o lazer como tema de ensino já na graduação. Desde o vestibular de 2004, com início em 2005, nós temos uma graduação chamada Lazer e Turismo. Eu entendo que para a Universidade de São Paulo foi um enorme avanço para que a gente pudesse ter essa discussão do lazer mais forte na academia. E os números, no ano de 2019, no final de 2019, nós tínhamos 852 alunos formados em lazer e turismo. Ou seja, esses alunos estão espalhados aí, alguns trabalhando com o tema, outros não, como era de se esperar. Alguns fizeram pós-graduação, alguns aí estão ativamente trabalhando com as políticas públicas, em departamentos vários, de prefeituras, governos estaduais, enfim, nós temos aí um grupo considerável de egressos. Na pós-graduação, nós temos hoje, na nossa unidade, na IASH, 11 programas de pós-graduação. A nossa unidade hoje da USP, nós temos por volta de 5 mil alunos, né? E na pós-graduação, 11 programas, por volta de 500 alunos. Desses programas, eu queria destacar 2. O de Ciências da Atividade Física, onde a gente ainda não tem um doutorado nesse programa, apenas um mestrado, e a discussão do lazer tem ficado muito associada aí à temática da promoção da saúde. Eu estou credenciado justamente nessa linha, então a gente vem trazendo toda uma discussão a respeito do lazer associado à saúde por aí. E no doutorado e no mestrado em turismo, a discussão tem acontecido tanto na linha de conhecimentos e tendências, como o processo de inovação. Nessa linha em especial, nós temos o professor Edmur Estopa, Reinaldo Pacheco, Luiz Otávio, o Luiz Trigo, né? E eu, entre outros colegas, temos trabalhado aí na temática de conhecimentos e tendências
dentro dessa pós-graduação. Vai ser um prazer falar um pouco mais para vocês, se tiverem curiosidade, mais à frente. Em termos de extensão, essa aplicabilidade do lazer. A USP tem desenvolvido vários projetos onde é possível você aplicar todo esse estudo para a atividade do lazer. Eu queria mencionar 2. O Giro Cultural USP, que é um programa que vem acontecendo desde 2013. Eu coordeno esse programa desde 2015, onde nós temos a oportunidade de mostrar os vários campi da Universidade de São Paulo, tanto o campus da capital, da cidade universitária, como os campi do interior. Basicamente, é um ônibus que gira num sightseeing tour, feito aí com apoio dos bolsistas, onde a gente pode reconhecer os vários pontos da universidade. Seria como na UFMG, por exemplo, não sei se vocês têm algo parecido, mas um ônibus que rodasse as várias unidades da Federal de Minas Gerais e mostrasse as unidades, comentasse a respeito delas e também convidasse as pessoas para a história da universidade. Então, esse é o programa que a gente oferece aí desde 2013. E o outro programa é o USP Municípios, onde eu tenho aí a parceria do professor Edmur Estopa, liderando o projeto, onde nós temos a oportunidade de interagir com os municípios do estado de São Paulo. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. E a USP vem fazendo articulação com vários desses municípios do interior e na capital, e eu e o professor Edmur Estopa, nós coordenamos um projeto chamado Lazer e Políticas Setoriais, onde alunos de graduação e de pós-graduação recebem bolsa para interagir com as várias comunidades, para que a gente possa interagir também com as lideranças dessas cidades. A preocupação envolve a cidade de São Paulo, aqui o mapa da cidade de São Paulo, os vários projetos, é evidente, mas também, além da cidade de São Paulo, o nosso esforço em interagir com outras cidades do estado, como eu coloquei para vocês, tá? Outro ponto que eu considero importante é a interface do GIEL com outros grupos e centros de pesquisa. O professor Helder Isayama e o professor Edmur Estopa coordenaram a pesquisa O Lazer do Brasileiro, onde nós tivemos o envolvimento de universidades brasileiras para ajudar nessa pesquisa. Foi um enorme survey aí com 2.400 pessoas, e entre outras várias publicações que o professor Helder e o professor Edmur organizaram, nós tivemos a publicação de um artigo que eu deixo aqui para vocês, publicado em 2017, onde a gente fala um pouco mais de como foi essa pesquisa no Journal da World Leisure. O lazer também recebeu aí o tema de pesquisa com um enfoque nessa temática mais nacional, a partir da rede C10. Nós tivemos aí o Ministério do Esporte, naquela oportunidade, apoiando a formação de redes. Em São Paulo, nós, USP, fizemos uma interface com a Unifesp da Baixada Santista, com a professora Nara Oliveira, onde nós organizamos aí durante 2 anos, praticamente, a rede C10 aqui em São Paulo. E eu imagino que, assistindo agora, nós temos aí líderes de outros centros. Infelizmente, como todos sabem, a rede C10 ela foi simplesmente implodida, né? A gente não tem mais nenhuma relação com isso e, infelizmente, o lazer vem sendo tratado com bastante demérito, vamos dizer assim, por esse governo federal. É uma pena, mas todo um trabalho que foi feito por governos anteriores, aí a rede C10, eu acredito que seja um exemplo interessante. Finalizando aqui minha análise, dentro desse lazer no contexto internacional, eu queria mencionar para vocês alguns esforços, entre eles o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem aí um enfoque bastante forte na área das ciências do exercício e do esporte, mas que também tem uma interface grande com a questão do estudo do lazer. CAPES e CNPq apoiaram um evento em 2017 que nós organizamos na cidade de Santos, e eu deixo aí para vocês a informação. Aqui na foto nós temos a professora Maria, que apesar do nome é russa, e apoiando as nossas atividades, o professor Gunan Kushman, da Índia, o professor Min Kai-shin, da China, e o professor Hans de Rieder, da África do Sul. A gente tem trabalhado com essa rede dentro dos BRICS. E também, eu queria fechar com esse elemento, a importância, professor Helder, Ronaldo e demais colegas que me ouvem, da gente atrair órgãos de fomento para apoiar essas nossas ideias aí
dentro desse contexto do lazer internacional, vamos dizer assim. Ou seja, de nós mostrarmos as nossas forças como grupos de pesquisa brasileiros, de não importarmos ideias do exterior, de não demonizarmos a língua inglesa, ou seja, de dar oportunidade de que esses grupos mostrem a sua qualidade e a gente mostrar a nossa qualidade para eles também. A FAPESP vem apoiando várias dessas nossas iniciativas. A FAPESP é a nossa Fundação de Amparo aqui do estado de São Paulo. Eu queria mostrar duas dessas iniciativas. Uma delas foi feita em 2014, onde nós tivemos aí um grupo vindo do Reino Unido para o Brasil para participar de uma atividade coordenada aqui na Universidade de São Paulo. Então, o British Council, com o Conselho Britânico, bancou a vinda de 20 pesquisadores do Reino Unido, onde nós discutimos a questão do esporte e a transformação social, e o debate sobre o lazer foi muito forte dentro dessa temática. E 2 anos depois, em 2016, nós, brasileiros, fomos à Universidade de Bath, na Inglaterra, com o apoio da FAPESP, justamente para debater essa temática. E, finalmente, queria também mencionar o apoio indireto da FAPESP, mas mais direto aí do Banco Santander, do que nós temos aí da chamada pré-iniciação científica. Aqui nós temos o Leandro e o Roberto apoiando a nossa atividade. Esses alunos que eu mostro aqui para vocês são alunos que nem entraram na universidade ainda, são alunos de ensino médio e que vêm frequentando a Universidade de São Paulo com bolsa, do que nós chamamos aí do projeto Vem para a USP Santander Inclusão. Então, uma oportunidade de nós angariarmos, além das agências tradicionais de fomento, também apoio de bancos, enfim, de apoiadores diversos, de ONGs que se interessam aí em apoiar a pesquisa em estudos do lazer. Eu vejo que eu estou chegando aqui ao final da minha apresentação, queridos Ronaldo e Helder, precisamente nos 50 minutos. Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpem se eu excedi aí em um outro elemento, mas eu estou dentro do tempo que me concederam. Aí está o meu contato e agradeço mais uma vez essa oportunidade de papo de bar sem bar. Eu ainda estou com a minha cerveja aqui do lado, fazendo, enfim, às vezes aqui de um contexto de bar sem bar. Obrigado, Helder. Obrigado, querido Ronaldo. Eu passo a palavra a você agora. Nós é que agradecemos aí, Vinha, muito importante, foi bem bacana aí suas considerações a respeito, né, do lazer no âmbito internacional, todo esse contexto que você trouxe para a gente. Nós vamos abrir agora para as perguntas, né, quem tiver interessado em fazer alguma pergunta, é só colocar o nome aqui no chat, que a gente vai passando a bola aí para o pessoal de acordo com as inscrições. Primeiro aí a gente tem o Rafael. Ele se inscreveu, acho que ele gostaria de fazer alguma pergunta. Rafael, fica à vontade aí. Alô, me ouvem? Ouvimos sim. Beleza. Vinha, prazer te ouvir, obrigado aí pela fala, muito legal, muitas informações. Eu tenho 2 perguntas. Fazer uma brevíssima contextualização do que eu quero dizer. Muitas vezes, em documentação de CAPES, avaliação de pós-graduação, parará, a gente chama de internacional o que, na prática, você pode trocar internacional por em inglês, embora isso não seja assumido, né? Embora muitas vezes não se fale da questão do idioma. E aí, aqui, o Brasil não é a Noruega, né? A Noruega, você pergunta que horas são para qualquer pessoa na rua, de 10 ou de 70 anos, se dirigindo a ela em inglês, no susto, a pessoa vira para você e responde as horas em inglês com a maior naturalidade do mundo, né? A gente sabe que mesmo professores doutores de universidades, a grande maioria de nós não escreve fluentemente em inglês. E eu sei que buscar uma inserção de outros idiomas, principalmente nas entidades internacionais, não é fácil. Você certamente conhece isso melhor do que eu, inclusive que o Congresso de 2018 na USP incluiu o português como uma das línguas de
de apresentação de trabalhos, o que é relativamente raro em congressos que acontecem aqui no Brasil, em Portugal é pior ainda. Então, dito isso, duas perguntas, assim, como é que você vê aí uma questão mais pessoal mesmo, da sua opinião, essa predominância do inglês que tem como contrapartida, muitas vezes, a exclusão das outras línguas, não precisava necessariamente ser a exclusão das outras o fato do inglês predominar, mas muitas vezes é. E segundo, que estratégias você pensa e você sugere, você tem tomado com relação aos seus orientandos, enfim, grupo de pesquisa e tudo mais, para viabilizar uma maior inserção nesse cenário internacional que é muito dominado ou exclusivo, muitas vezes, dependendo dos fóruns, das revistas e tudo mais, pelo inglês. Muito bem, Rafael. Eu não sei se eu respondo agora ou se eu aguardo um pouquinho todas as perguntas. Ronaldo, você vê como você prefere fazer, tá bem? Acho que como a gente ainda está, né, com as inscrições, acho que você pode ser perguntado e você vai respondendo, a gente não perde o time. Tá bem, tá ótimo, Rafael. Então, assim, eu vou responder a sua pergunta, as suas duas perguntas. Rafael, muito obrigado, agradeço a sua participação. A gente tem por volta de 90 participantes agora, muito impressionante. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, incrível, né? E, Rafael, você tem toda a razão. Essa questão da dominância em língua inglesa é algo que não é simples, que não é fácil de se fazer, né, assim, é uma dominância que já vem histórica, que poderia ser o português, poderia ser o francês, poderia ser o espanhol, mas é a língua inglesa. E essa dificuldade, Rafael, não é só nossa aqui do Brasil. Eu venho acompanhando colegas, por exemplo, da China, e a dificuldade deles, que falam mandarim, que falam, enfim, os vários dialetos, de também falar a língua inglesa, de escrever na língua inglesa. Então, assim, é algo inevitável, inexorável. Assim, infelizmente, a língua inglesa é uma língua comum, mundial entre esses países. Eu acho que, assim, para nós traz um certo prejuízo, sem dúvida. Meus colegas, você mesmo, Rafael, e colegas que me ouvem aqui sabem da dificuldade que é publicar em inglês. Muitas vezes, quando a gente tem alguma linha da CAPES para tradução em artigos e a gente manda para uma empresa profissional de tradução, muitas vezes o artigo é rejeitado porque a revista entende que não está bom em inglês e a gente paga um profissional para fazer essa tradução. Então, assim, eu compreendo, entendo e compartilho contigo essa aflição da língua inglesa. Eu não sei se na Noruega, apesar deles falarem inglês, certamente, você deu um exemplo figurado, se é o caso deles publicarem tanto em inglês, talvez não seja, né? O que a gente percebe hoje massivamente são os chineses publicando em várias áreas, inclusive na temática do lazer, do turismo, da educação física. O que você deu exemplo, Rafael, do Congresso Mundial do Lazer 2018 é o único mesmo, né? Você fala que foi traduzido para o português, foi para o português e para o espanhol. Todas as sessões tinham tradução simultânea para o português e para o espanhol, inclusive nos temas livres, inclusive na apresentação de pôsteres, né? Então, assim, é algo que o SESC bancou, enfim, que infelizmente a gente não consegue ter em outros eventos. E mesmo eu participando de vários desses eventos, quando a gente vai, por exemplo, na China, nem todas as sessões são traduzidas para o chinês. Então, o evento todo é em inglês, o que traz uma dificuldade para os participantes locais. Então, essa questão da língua inglesa é uma questão que, infelizmente, por mais que a gente combata, tem que ser francês, tem que ser espanhol, se a gente realmente quiser publicar internacionalmente, a língua inglesa vai ter que ser, de alguma forma, está no nosso cardápio, na nossa mesa aí para trabalhar. Em termos de estratégias, o que eu tenho feito com os meus orientandos, na pós-graduação principalmente, de alguma forma, sugerir para eles que eles participem desses networkings internacionais, que articulem com estudantes estrangeiros, que publiquem com esses estudantes, que participem das atividades internacionais, Rafael. Então, assim, essa é a minha estratégia, né? Fazer com que, criar uma certa independência para o aluno de mestrado e doutorado, para que ele possa articular com alunos de outras localidades, para que ele possa aproveitar dos nossos intercâmbios internacionais,
Acho que isso traz uma bagagem muito importante em termos de participação. Rafael, não sei se eu respondo às suas perguntas. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado, Vinha, tá ótimo. Beleza. Nós temos mais uma pessoa para fazer uma pergunta. Silvia. Pode ficar à vontade, Silvia. Eu estou sem câmera, né? Então eu vou fazer a pergunta sem câmera. O Vinha, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Silvia? Boa noite. Prazer em te escutar, né? Semana passada eu não bebi, hoje eu estou bebendo. Querido, é o seguinte, eu queria te perguntar, né, quais são os resultados, né, desses intercâmbios, né? Eu participei daquele que você organizou na USP, né? A gente tinha uma expectativa de parcerias internacionais, né? Mas a sensação, né? Claro, eu não sou uma pessoa que domine 100% a língua inglesa, mas a sensação que eu tive ao sair desse encontro, né? Em que conheci pessoas muito legais, né? Tenho contato, inclusive, com aquela professora, né, a Simone Fullagar, mas isso é um contato muito mais social do que necessariamente uma parceria internacional. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, como que se essas parcerias são igualitárias ou se a gente simplesmente os recebe aqui, né, e como o Brasil estava no auge, né, sobretudo de financiamento, né? Então era um campo muito bom, né? Na época que a gente tinha financiamento, a gente trazia, eles vinham, bacana, né? Mas, assim, de fato, a gente tem muita dificuldade de parcerias que se perpetuem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E a segunda questão, né? Queria te fazer uma provocação, né? Eu não sei como que está a USP, eu sei que acho que você está diretor ainda, né? Vice-diretor. Vice-diretor. Então, recentemente a gente teve uma política, né, de cotas étnico-raciais na Unicamp, né, e a gente tem uma política aqui, como você mesmo apontou, da USP, né, de receber alunos estrangeiros, né, por exemplo, nesse momento eu tenho um aluno que é da Coreia do Sul, né, que não sabe absolutamente, entende absolutamente nada do que eu estou falando, né, mas a gente recebe e tal, né. Então, eu fico pensando, né, e queria que você pensasse alto aí, né, como que é isso, né, a gente recebe, né, uma população que estava excluída, né, num currículo totalmente embranquecido, né, que não fez nenhum esforço de dialogar com as comunidades, né, indígenas, né, e com os negros, né, e pensar um pouco nessa transformação do currículo, e aí a gente quer dar aula em inglês, né, então eu queria que você pensasse um pouquinho, que você me respondesse um pouquinho como é que é isso, né, você atualmente é um gestor, né, então eu queria que você refletisse um pouquinho, né, porque a gente vem tentando pensar, né, nesse currículo, né, aí, né, e como que a gente tem um currículo totalmente eurocêntrico, né, ou com raras exceções, né, inclui alguma diversidade, né, e a gente tem aí umas comunidades muito diversas, sobretudo na questão cultural, do lazer, né, e aí a gente, poxa, vamos dar aula em inglês, né, a gente está aqui, né, os grandes anseios, né, do nossa pós-graduação é disciplinas em inglês para ser melhor avaliado, né, então queria que você comentasse. Até tem um colega que brinca, pô, vamos dar uma disciplina em Tupi-Guarani, né? Enfim, então, duas provocações aí, queria te ouvir um pouquinho. Tá bom, Silvia, obrigado. Te parabenizo por você, na semana passada, né, ter participado do que eu participo hoje, e pelo Ricolé, né, e a tua presença aqui também, é um privilégio ter você. Obrigado, Silvia. É bom, você é minha parceira em algumas dessas atividades. Você mencionou o caso lá da gente junto nessa foto em que você estava, inclusive, da FAPESP e do Conselho Britânico, né? E nós estivemos juntos em outras parcerias internacionais também. Na época, você deve lembrar das Olimpíadas, que eu, você, a Nara e o Fernando Mesadri tivemos uma mesa especial também
do debate do Congresso Olímpico, né, que foi organizado, e a gente vem trabalhando nas brechas, né, Silvia, nessas oportunidades. Né? Resultados concretos dessas parcerias têm que ser alimentados, Silvia. Minha experiência com relação a isso. Você mencionou o caso da professora Simone Fulagar, que é da Universidade de Beth, que organizou esse evento, mas eu venho mantendo contato não só com ela, mas colegas. Estou pegando aquele exemplo do evento que você mencionou, de 2014. O professor Nicholas Wise, por exemplo, o Nick Wise, que estava ali, eu publico com ele até hoje, né? Outros colegas que estavam presentes ali também, inclusive colegas brasileiros, né? Eu venho mantendo esse networking. Então, assim, Silvia, o fato é, se a gente não mantém esse contato frequente, e aí eu deixo muito claro, não é uma dominação eurocêntrica, deles dizendo o que a gente tem que estudar e eu me adapto e vou lá como coautor. Eu não me senti em nenhum momento dominado nesse sentido. Então, assim, eu propus vários dos temas para os colegas. Recentemente eu publiquei com o Nicholas Wise uma reflexão nossa sobre aquele turismo de favelas do Rio de Janeiro, onde a gente faz uma crítica bem pesada, a forma, muitas vezes, como se coloca, capitalista mesmo daquele tour. E eu publiquei com o Nick Wise, ou seja, um tema brasileiro, de uma temática que interessa para eles, interessa para nós. Aí estou falando mais no caso do turismo mesmo, nas interfaces com o lazer, e não teve uma dominação, né? O fato de ele ser uma pessoa inglesa, língua inglesa, veja, o fato de eu ir para a Espanha e fazer meu pós-doc, para Portugal e pós-doc, da mesma forma, ainda que seja em português ou espanhol, eu estou na Europa, né? Então, assim, eu vejo que existe uma certa confusão nessa questão de falar inglês, de dominar o inglês e da submissão, né, da língua inglesa, ou como se a gente estivesse submetendo essa dominação eurocêntrica. Eu simplesmente venho passando por cima de tudo isso. E como eu estou falando hoje do contexto internacional, Silvia, nesses 10 anos de Organização Mundial de Lazer, nos programas que eu participo hoje, o que eu vim fazendo são essas parcerias concretas que geram produção, que geram articulações, projetos conjuntos, parcerias, a atração de pesquisadores visitantes, e é como eu tenho feito. E aí eu já articulo com a segunda coisa, Silvia, que você tem toda a razão, né? E como gestor eu sinto muito isso. Os nossos superiores, eles cobram muitas vezes que a gente lecione em língua inglesa, que a gente some mais, mas muitas vezes não oferecem recursos para isso, né? E eu falo de experiência própria, eu mencionei o caso da disciplina em língua inglesa. Eu tive que passar todo o meu conteúdo para a língua inglesa, eu tive que reaprender as minhas aulas. Em sala de aula, a aula acontece durante 4 horas, totalmente em inglês, o debate em língua inglesa, ou seja, não é algo fácil de se fazer. Eu não sou professor de língua inglesa, eu não sou nativo em língua inglesa, os meus alunos eram alunos brasileiros falando inglês. Então, assim, foi um esforço que nós fizemos e que deu muito resultado, foi um piloto muito concreto. O senhor Bramante, se ainda estiver aqui, ele está aqui ainda, ele pode dar o testemunho dele, porque ele foi professor da disciplina, né? Mas, assim, eu estimulo isso, acho que é uma coisa bacana. E a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP ficou muito contente, é bem verdade, né? E também o programa ao qual vincula essas disciplinas. Então, assim, que se lecione em outros idiomas, o Tupi-Guarani quer lecionar, talvez a pós-graduação não vai valorizar tanto se você lecionar dessa forma, né? Então, a língua inglesa acaba sendo, de fato, um meio, inclusive, para atrair alunos da Coreia do Sul, o seu aluno que está perdido. Ele pode não falar português, mas muito provavelmente ele fala inglês. Se a disciplina tivesse uma interface em língua inglesa, ele não estaria tão perdido. Então, é uma forma de inclusão também. Nesse sentido, eu vejo a língua inglesa como uma forma de inclusão, não de exclusão. Obrigado. Beleza, muito bom. Agora a professora Simone Hecker também tem alguma consideração a fazer? Simone? Ok. Boa noite a todos. Oi, boa noite a todos e a todas. É um super prazer ouvir o Vinha, com essa experiência que ele tem, né, internacional, e achei muito boa a ideia também do Helder trazer essa discussão. Vinha, a minha pergunta seria em termos da produção do conhecimento, né? Logo no início dos slides, você apresentou as principais revistas, né, que são consideradas as revistas top
das linhas de pesquisa no Brasil para A1, A2 e os programas de pós-graduação, os da educação física, que no caso você apresentou que a USP tem as linhas vinculadas à área da saúde, da educação física, e essas revistas são as revistas que todo mundo persegue para poder publicar. E também nas outras áreas, no turismo e também na geografia, enfim, são as revistas internacionais que, infelizmente, ou eu queria saber sobre tua opinião sobre isso, nossos programas de pós-graduação valorizam mais essas revistas do que as nossas revistas da área do lazer do Brasil, elas perdem para essas revistas internacionais. Eu queria que você fizesse uma análise de por que existe essa valorização das internacionais e a desvalorização das nacionais. E também eu queria te perguntar se você acha que os temas de pesquisa dos principais revistas internacionais que você apresentou, interessa a eles os nossos temas de pesquisa, né, latino-americanos, especificamente dos grupos de pesquisa do Brasil, se os temas que nós pesquisamos interessam a essas sociedades ditas mais avançadas, as internacionais, da mesma forma como nós buscamos os artigos deles, se existe essa relação, essa recíproca, né? E por que é tão difícil aprovar um artigo nessas revistas internacionais? No teu entendimento, é por causa do recurso financeiro, é por causa da língua, é por causa dos temas? Quais são essas barreiras para a gente conseguir? Se você fizer uma análise nós fizemos já no nosso grupo uma análise dos artigos que são aprovados nas revistas internacionais e aqueles que são reprovados, há um desequilíbrio total nessa relação. No teu entendimento, você com essa experiência internacional, o que trava? Quais são as barreiras para a gente poder publicar nessas revistas? Obrigada, Perfeito. Simone, muito obrigado por sua pergunta. Eu me sinto privilegiado. A Silvia, que falou na semana passada, você que vai falar na semana que vem, e eu aqui no meio, e vocês duas aqui presentes. Muito obrigado, Simone, pela tua atenção e pelas excelentes reflexões que você fez. Eu gostaria de articular da seguinte forma. Primeiro, com relação às revistas internacionais, né? Eu vejo as revistas brasileiras com enorme qualidade. Se a gente pegar, por exemplo, o professor Helder, que está organizando aqui, pelo Auricolé, essa atividade, a revista Licere. Bom, é uma revista, convenhamos, é uma revista tradicional na área que vem em fluxo contínuo aí, trabalhando, publicando muito texto, muita qualidade na temática do lazer. E, ao mesmo tempo, a gente observa, né? Eu venho conversando com o professor Helder a respeito, não necessariamente a revista está em qualis muito altos, se a gente comparar com revistas que talvez não tenham nem a metade da qualidade da Licere. E por que isso acontece? O professor Helder, como editor de revista, pode certamente refletir junto comigo, a gente vem experienciando isso. Eu, até pouco tempo atrás, vinha como editor adjunto da RBel, ajudando a Cristiane, eu não faço mais esse papel, mas estive presente na RBel, trabalhando nessas questões, e também na revista Turismo e Análise, aqui da Universidade de São Paulo. O fato é o idioma. Simone, o que a gente nota é essa questão do idioma é muito forte, né? Porque, assim, a revista Licere, ela é, salvo engano, professor Helder, publicada majoritariamente em português. E fica muito difícil a gente vincular ou veicular essa revista internacionalmente, porque as pessoas vão ter muita dificuldade de leitura. Ou seja, o problema não é a falta de interesse na temática do Brasil, do lazer no Brasil, mas sim a questão do entendimento, né? Eu pegar um exemplo bem concreto também, a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, a RBTur, meu colega Glauber é o editor, viu a necessidade de publicação dos textos em português e em inglês, e viu a revista rapidamente crescer também em termos de veiculação e de uso, porque aí o fator de impacto, ele vai ter, como diz o próprio nome, né, uma maior citação em artigos internacionais. Se a revista estiver totalmente em língua portuguesa, vai ser realmente difícil. Ainda que haja só o abstract, né? Falar abstract está em inglês, mas o texto todo realmente seria interessante. Eu mencionei para vocês o texto do Chris Eddington, publicado pelo professor Eddington na Licere no ano de 2007. Aquele texto é um texto bastante utilizado, ele está totalmente em inglês. O Helder permitiu que o texto fosse publicado nessa língua por lá.
e foi muito interessante como ele foi utilizado por pesquisadores, inclusive o professor Cris, claro, mas outros pesquisadores externos. Então, eu vejo que a questão do idioma é importante. E aí eu respondo diretamente, Simone. Eu não vejo demérito nenhum nas nossas revistas, eu vejo revistas, eu não sou grande conhecedor, mas lendo revistas internacionais, eu sempre me pergunto o que elas têm de melhor com relação às brasileiras, e não tem. Esse é um ponto. Outro ponto que você não tocou, que eu acho que é importante, é que para você ler um artigo nessas revistas, muitas vezes você tem que pagar. Não é um acesso aberto, ou seja, você tem que custear um artigo. E muitas vezes a gente consegue ler porque as nossas universidades, eles assinam pacotes junto à CAPES ou junto às redes, né, da banco de dados que a gente consegue baixar. Mas já aconteceu comigo de eu publicar um texto e eu mesmo não ter acesso ao meu próprio texto porque ele é pago, né? Então, assim, é uma situação realmente muito complicada que a gente enfrenta hoje, e algumas revistas percebendo esse elemento, as que são pagas, você assina um termo de compromisso lá onde você deixa como dados abertos, né? Eu espero que todas as revistas reflitam sobre isso, porque eu entendo que as editoras têm os seus custos, tal, mas pagar por um artigo não faz muito sentido para mim. Desculpa se eu me alongo com relação a isso. E, finalmente, com relação aos textos. Por que os nossos textos travam no exterior? Eu falo por experiência própria, de tomar muito não, de ter muito texto reprovado, e de perseverar, de ser resiliente e mandar para outra revista até ser aprovado. Eu vejo dois problemas, Simone e colegas. O primeiro problema é a questão do idioma, que eu já coloquei aqui. Eu já tive a universidade, a partir do meu programa, custeando um profissional para traduzir para a língua inglesa. Eu não me sinto capaz o suficiente para isso, então a gente pede para um profissional fazê-lo, e chega lá no editor da revista e ele é detonado porque a língua inglesa está ruim. Como é que pode se você pagou? E o argumento que vem é que não importa a língua inglesa em si, mas a linguagem acadêmica em língua inglesa. Então, a gente observa também um nicho crescendo hoje de empresas que oferecem esse tipo de tradução. Acho que esse é um ponto importante. Mas talvez um ponto tão importante quanto, Simone, para eu concluir minha análise, é a bibliografia, as referências desses artigos que a gente manda para o exterior. Porque, muitas vezes, os nossos artigos eles são fruto de dissertações e teses defendidas aqui no Brasil, que foram feitas com bibliografia brasileira, em livros e em artigos brasileiros. Quando a gente manda para o exterior, a gente traduz para a língua inglesa, mas mantém toda a literatura de autores brasileiros, o que pode ser feito, mas não integralmente. Então, eu vejo que as revistas têm reprovado em grande parte pela ausência de textos em língua inglesa de autores que veiculam sua produção internacional e que poderiam dialogar com aquela temática. Então, assim, eu sinto que, ao incluir uma discussão mais internacional, a chance de você ter um artigo aprovado numa revista de maior impacto é realmente maior, a chance é maior. Obrigado. Beleza. Vinha, acho que a gente agora, nós temos 4 inscritos ainda para fazer perguntas. Se importa se a gente fizer em blocos de dois a dois? Claro, por favor. Então, a gente vai seguindo aqui agora. Primeiro, o Alan é o próximo da lista para fazer a pergunta. E aí, logo em seguida, o Dan pode ficar à vontade também para fazer a sua pergunta. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Vinha. Eu vou mudar um pouquinho o foco do tema, né? Tentando manter ainda nas relações internacionais. Você comentou aí algumas iniciativas e a gente tem acompanhado esse esforço que você tem feito para realizar eventos internacionais, né? O BRICS, o evento com o SESC. E aí eu queria perguntar um pouquinho, Evinha, a respeito da relação com essas outras fundações, essas outras entidades, exatamente porque a gente está vivendo um período de trevas aí, tanto em relação à valorização da ciência, a valorização da pesquisa, e inclusive do financiamento. Você acabou de dizer, a Rede SEDES, a construção que tem a Rede SEDES, o conhecimento que foi criado lá, desapareceu, né? Desapareceu, que eu digo assim, não está tendo essa continuidade. Então, você citou um exemplo
da ação que vocês fazem com o apoio do Santander, o evento que vocês fizeram no SESC foi com salvo engano, Global Community Health. Então, o BRICS, o próprio BRICS, né? Como é que você vê essa possibilidade de parceria com essas organizações que seria uma maneira de você ter esse financiamento? E aí, também, procurando trazer essas experiências internacionais de financiamento que não sejam governamentais, também para ações práticas, não só para ações acadêmicas, né? Então, só para dar um exemplo, eu tive um contato com o pessoal da Street Child United, que fazem ações nas ruas, com esportes variados, e, infelizmente, não é possível fazer. Eu trabalho na prefeitura, não é possível, porque as exigências burocráticas, elas são infinitas, então você não consegue... a demanda de documentação de comprovação e tudo mais, os processos licitatórios, eles são muito morosos, muito demorados. Então, queria que você desse uma comentada sobre isso. Obrigado. Bem. Obrigado, Alan. Acho que o Dan... Beleza. Acho que o Dan agora ele pode já seguir com a próxima pergunta, que a gente faz o bloco com duas. Bom, todo mundo me ouve? Sim. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou Dan, sou professor do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria aqui da Rural, do Rio de Janeiro, campus Seropédica, e atualmente eu concentro as disciplinas do campo do lazer, né? E eu venho de um contexto socioeconômico que é bem distinto, né? Que eu estou tratando basicamente de uma região de exclusão social. Não sei se aqui todo mundo conhece a Baixada Fluminense, né? Mas é uma área bem carente aqui do conjunto do estado do Rio de Janeiro. E até mesmo para a gente poder desenvolver algum tipo de estratégia para poder captar alunos, para que eles se envolvam dentro do desenvolvimento mesmo da área, né, que tenham interesse em desenvolver pesquisa, desenvolver extensão, a gente tem que acabar dialogando bastante com esse processo de vivência, né, desses próprios alunos, né, enfim. E a minha pergunta ela vai mais na direção de entender um recorte dentro dos estudos de lazer, que é a perspectiva da política pública de lazer. Como que é compreender, né, o desafio que é tratar política pública de lazer, já visto que, inclusive, ela fica muitas das vezes dispersa, né, entre diversas pastas, entre diversas iniciativas, né, dependendo do município, dependendo do estado, e qual é a realidade, né, das políticas públicas de lazer, né, como que elas são estudadas, por exemplo, no exterior. Existe essa diferenciação entre os demais estudos na área de lazer e os estudos de política pública de lazer no exterior, por exemplo? Perfeito. Ronaldo, não sei se eu respondo ao Alan e ao Dan, o que você prefere? Acho que dá para responder agora e depois, em seguida, a gente vai com outras duas perguntas, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Beleza. Primeiro, muito obrigado, Alan, pela sua pergunta, querido colega aqui de São Paulo, né? Eu gostaria de refletir dos pontos que você coloca aqui para mim. Muito obrigado pela oportunidade. A Silvia já tinha me dado a oportunidade de falar, mas eu acabei esquecendo. E agora eu complemento também o que eu ia comentar do que a Silvia falou do financiamento, né? Não está nada fácil a gente conseguir apoio dessas agências de fomento. Quando mostra CNPq, CAPES, FAPESP, as coisas não são tão simples assim, né? É sempre uma embate que a gente faz aí acadêmico para buscar esses apoios. Mas eu mencionei o Banco Santander, o Conselho Britânico, Alan, como elementos de financiamento ou agências de financiamento não se constituem como agências necessariamente, mas como oportunidades de financiamento muito interessantes. O Banco Santander, por exemplo, eles têm apoiado dentro de uma linha chamada Santander Inclusão. Então, assim, é de você, de alguma forma, oportunizar para alunos de graduação, principalmente, com bolsas, né? A questão do lazer pode estar nesse tema e qualquer outro tema que pode ser explorado, mas o banco, a partir da universidade, tem esse convênio, esse apoio, né? Muitas pessoas questionam por que o Banco Santander, um banco espanhol, e não o Banco do Brasil, ou Caixa Econômica.
Infelizmente, eu não tenho como responder isso. Isso foi um trato da própria Universidade de São Paulo com o banco, né? Mas eu tenho me aproveitado muito dessa linha temática aí para, enfim, orientar. Você tem uma ideia, eu tenho 27 bolsistas hoje do Banco Santander, né? E tanto da graduação como alunos de pré-iniciação científica que nem entraram na USP ainda e estão fazendo essa temática. Então, é uma oportunidade única, né, de um aluno ganhar bolsa durante um ano e de interagir com a gente nos nossos projetos. E o Conselho Britânico, eu tenho percebido que eles se interessam muito também em apoiar, então eles têm lançado essas linhas. Então, assim, eu diria para você, Alan e colegas, para a gente ficar atento a outras linhas, não só FAPESP, FAPEMIG, CAP, CNPq, mas olhar também, por exemplo, o Newton Fund, da Inglaterra, tem apoiado projetos que, enfim, tem toda a questão da língua inglesa, claro, mas que você pode, de alguma forma, oferecer projetos. Todos eles vão, de alguma forma, demandar contrapartidas. Você vai ter que mostrar, né, a execuibilidade, aí, se é exequível ou não, se é factível ou não o seu projeto. Mas, enfim, você, num relatório, mostrando a interatividade que se tem com as comunidades, envolvimento de alunos de graduação, principalmente, eu vejo que é perfeitamente possível buscar recursos para além das agências tradicionais. Nas agências tradicionais, eu queria falar rapidamente, Alan, Helder e colegas, de algumas linhas que às vezes ficam até esquecidas. Eu queria mencionar uma para vocês, que já há 4 anos eu venho usufruindo, que é o PIBIC-EM, que é o PIBIC para ensino médio. É uma linha também de pré-iniciação científica. O CNPq exige que a universidade que vai usufruir dessa bolsa faça uma articulação formal com uma escola, geralmente estadual, e você tem alunos dessa escola vindo para a universidade no grupo de pesquisa a partir de um projeto. Há mais de 2 anos nós temos aí um convênio firmado com a ETEC, com as ETECs, as escolas técnicas aqui de São Paulo, e uma ETEC em particular, que é em Itaquera, que fica próximo ao USP Leste. Os alunos dessa ETEC, que são alunos de ensino médio, vão para a Universidade de São Paulo e usufruem da bolsa do CNPq. É uma bolsa singela, né? Uma bolsa pequena, mas é uma bolsa que faz muita diferença para um aluno de ensino médio. Alan, não sei se eu dou conta de responder as suas questões com isso. E Dan, muito obrigado aí pelo teu testemunho, pela tua experiência profissional, muito bacana te ouvir. Essa questão da política pública de lazer, quando eu observo com meus colegas, né, desse networking que eu tenho, e como eu tentei mostrar para vocês, os problemas são muito semelhantes. Foi citado aí no início o caso da Noruega, pelo Rafael, né? Não vou entrar no mérito da Noruega, que talvez é um caso bem à parte mesmo, mas se a gente pegar na Inglaterra, nos Estados Unidos, o bolsão de pobreza é enorme, a desigualdade é enorme, né? Não é porque está na Inglaterra, em Londres, que você vai encontrar o melhor dos cenários. Os problemas que estão instalados aqui se repetem nesses locais também, né? Pegando o exemplo de Londres, esse contato que nós tivemos com os colegas, muito do que eu coloquei para vocês, da forma superficial de se entender o lazer nas políticas públicas, a forma funcionalista de salvação dos problemas pelo esporte, em especial pelo futebol, o lazer esquecido de ser um direito, a questão econômica como uma barreira muito forte. Então, assim, essa questão que envolve as políticas de lazer estão aqui instaladas no Brasil, Dan, mas estão instaladas também em outros países. E, assim, essas pessoas, aí respondendo também de novo ao que a Silvia muito bem colocou, elas estão bem interessadas em saber como que a gente tem debatido isso, né? E aí eu vejo que, de novo, a salvação dos problemas não é traduzir tudo para o inglês, mas se a gente se comunicar só em português e a gente se negar a fazer contato com esses grupos, como é que as pessoas vão saber o que a gente está fazendo aqui? E por isso que o Congresso Mundial de Lazer foi tão bacana, né? Porque aí a gente teve a oportunidade de mostrar para essas pessoas, falando no nosso próprio idioma, elas ouvindo com um tradutor em inglês ou espanhol, entendendo e, de alguma forma, interagindo com a gente, vendo que tinham problemas semelhantes. A literatura, só para finalizar, pegando esse tema de política pública de lazer, é muito vasta, do Public Policies. Você vai encontrar muita informação na própria Organização Mundial de Lazer, você vai encontrar
um grupo temático só para discutir a questão de políticas públicas. Obrigado. Beleza, muito bom. Vamos para mais um bloco de perguntas. O próximo inscrito na lista aí é o Leandro. Em seguida, o Juliano também tem uma pergunta para fazer. Ele mandou aqui no chat, mas, Juliano, eu acho que você poderia tentar fazer a pergunta aí. Se sua internet não contribuir, eu leio no seu lugar, pode ser? Leandro, fica à vontade aí. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Estamos ouvindo. Eu só queria fazer uma consideração, na verdade não é nenhuma pergunta. Eu sou funcionário do SESC, né? Já estou lá há um tempinho. Sou aluno da pós-graduação em turismo lá na EASH. O professor Ricardo é meu orientador do meu mestrado. E eu queria falar só um pouco sobre a nossa experiência que a gente teve na disciplina no semestre passado, em inglês. Né, o professor fez essa indicação para que nós participássemos. A princípio, causa um certo estranhamento por ser uma disciplina 100% em inglês. A gente questiona até a nossa capacidade em relação à comunicação, entendimento, aproveitamento do conteúdo. Mas, como o professor bem destacou, o objetivo não é fazer uma avaliação da nossa comunicação em si ou do nosso nivelamento do inglês, mas sim do próprio conteúdo e da nossa aproximação com os principais termos em inglês, com os textos, com a forma de se comunicar, de repente, até como preparo o nosso desenvolvimento e amadurecimento para eventos internacionais, né? E eu penso que esse desenvolvimento junto a um grupo, seja ele de graduação ou de pós, ele vai acontecer a médio prazo, não só com uma disciplina em inglês, mas com outras ações em conjuntas. A gente teve nesse mesmo semestre, no ano passado, um aluno de pós-doutorado que veio da Irlanda e ficou durante 3 meses na EASH. Ele ofereceu 2 oficinas livres de inglês, voltado para a produção científica, em que foi recomendado para que a gente participasse. O Roberto, que somos orientandos do Vinha, a gente participou dessa oficina, que ajudou bastante também nesse desenvolvimento à língua inglesa. E logo depois o professor fez uma indicação para que eu participasse de um grupo de pesquisa na cidade de Hangzhou, na China, e lá a gente só tinha professores de outros países, estudantes não só da China, mas também do Canadá, da Holanda, de Hong Kong, enfim. E isso foi bem interessante, porque foi um método de pesquisa diferente do que eu estava acostumado aqui, e ainda que eu tivesse algumas limitações e bastante dificuldade com a língua inglesa, tanto para a compreensão quanto para a escrita, foi fundamental ter participado desse tipo de experiência para a gente poder se desenvolver e se desafiar também, né? Testar os nossos limites. Um outro ponto que a gente teve é que quando eu retornei dessa experiência do intercâmbio lá na China, o nosso programa de pós-graduação, ele promove, mais ou menos a cada 2 meses, um seminário de pesquisa em que os estudantes são convidados a compartilhar algumas ações que estão em desenvolvimento, após a qualificação, ou mesmo a prévia aí da defesa da dissertação. E aí eu trouxe um pouco desse estudo que a gente desenvolveu lá, esse grupo de 10 estudantes, com outros professores, tanto de pós quanto de graduação, e esse estudo vai gerar uma publicação dentro do journal, de uma edição especial do journal da Organização Mundial de Lazer. Ou seja, eu provavelmente sozinho não conseguiria fazer a publicação num jornal dessa importância, mas por ter participado desse grupo, ter tido essa experiência, acabou me aproximando desse grupo de pesquisadores, inclusive de professores de outras universidades. Além disso, a gente teve o fórum no começo do ano, que foi no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em que também tinham vários pesquisadores e professores estrangeiros, então essa comunicação também foi estreitada por conta disso, e até um e-mail que a gente recebeu essa semana agora, da Organização Mundial de Lazer, é que eles abriram uma categoria gratuita, como Free Member, você pode ir lá se inscrever sem pagar anuidade, e você tem acesso a um conteúdo, tem lá uma limitação de conteúdo, mas você consegue ter acesso a artigos e textos publicados pela organização no jornal deles. Então, isso também é uma forma da gente se integrar um pouco mais com o que está acontecendo
internacionalmente, e não só de olho com as pesquisas nacionais e dentro da universidade. Muito bom, Leandro. Juliano, vai tentar fazer a pergunta ou você prefere que eu leia mesmo? Bom, acho que ele prefere que eu leia, né? O Juliano, ele deixou uma pergunta aqui no chat. Ele fala o seguinte, ele dá parabéns, né, para o Vinha pela sua exposição, e fala o seguinte: na conferência de abertura do primeiro CBEL, Olum, pesquisador australiano, colocou a tendência de queda do número de recursos para pesquisas no lazer, bem como de graduação e pós-graduação. Eu suspeito que a causa maior é o ataque neoliberal ao estado de bem-estar keynesiano. Isso foi há 5 anos. Como está agora? Vinha. Acho que eu posso responder, então, Ronaldo, essas duas. Na verdade, assim, o Leandro faz uma reflexão, né? Sim. Leandro, muito obrigado pela tua reflexão, pela oportunidade. Você fez a disciplina, né? E assim como eu tive minhas dificuldades de transmitir a aula, de preparar aulas em inglês, os alunos também, né? No sentido de acompanhar os debates. Vale ressaltar que os alunos, ao final, apresentaram seminários em língua inglesa, ou seja, os seus trabalhos de dissertação e tese apresentados em outro idioma. Então, acabou sendo uma oportunidade muito bacana. É bem provável que a gente falou muita coisa errada em língua inglesa. Se um professor de língua inglesa estivesse lá, ficaria estarrecido, né? Mas o nosso esforço aí de fazer esse projeto piloto, que eu acredito que deu muito certo. Então, Leandro, você é um bom exemplo aí não só de aproveitamento da disciplina, mas também das oportunidades internacionais, como você falou, da sua viagem à China, né, como aluno de mestrado, e procurando sempre esse networking. Acho que dialoga bem com o que o Rafael, no início aqui do nosso debate, perguntou: como fazer esse networking? Enfim, buscar mesmo essas relações, interagir com esses pesquisadores internacionais, você faz isso muito bem. Tá? Então, obrigado pela oportunidade, Leandro, de falar um pouco mais dessa disciplina. E, Juliano, cara, que bacana ter você aqui. Eu estou vendo gente da nossa turma aí, lá da Unicamp. Eu tinha visto o Wilson Lino, que estava aqui também agora há pouco, você, né? Colegas da Unicamp que passaram por lá e que estão aqui também com a gente. Muito legal. Obrigado pela sua pergunta. O palestrante, naquela oportunidade do CBEL, que foi organizado pelo professor Helder, inclusive, o grupo da UFMG, o primeiro CBEL, o palestrante era o Raymond Hibbins. Ray Hibbins, ele era, naquela oportunidade, responsável pela comissão de pesquisa da Organização Mundial de Lazer. E nós convidamos o professor Ray Hibbins justamente por conta disso, né? Então, ele expôs um panorama. E acho que aí o que o professor Ray Hibbins falou, e que dialoga com o que você colocou, primeiro, né, Juliano, da dificuldade que se tem de pesquisa, inclusive na própria Austrália, né? Porque a gente às vezes fica criando um mar de flores, uma coisa sensacional, achando que a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra é melhor, mas não necessariamente, né? E acho que uma coisa muito bacana que o professor Ray Hibbins falou, e que dialoga com o que você falou, dessa política neoliberal, que estava afetando também as relações também de estudo do lazer na Austrália, é que o departamento que eu estudei em 2004, meu pós-doutorado, ele era de leisure, ou seja, você tinha o lazer como o nome de um departamento, o departamento de lazer dentro da universidade. E, infelizmente, se a gente olhar hoje a mesma universidade que eu estive em 2004, 16 anos depois, esse departamento de lazer ele foi absorvido pelo de turismo e de esporte, né? Ou seja, essa concepção do lazer como direito, as barreiras de lazer, todo aquele grupo de lazer que se tinha lá na época do meu pós-doutorado, os professores se aposentaram, e o departamento ele foi o que eles chamam de merge, né? Ele foi se misturando com os departamentos, no caso de turismo e de esportes. E aí a discussão fica bem enviesada, né? Ou seja, ou só para o turismo ou só para o esporte. Então, eu entendo que perdeu muito
do que se tinha até então. A qualidade da universidade é inquestionável, mas a discussão do lazer ela ficou um tanto prejudicada. E isso não é novidade, Juliano, fazendo uma reflexão aqui para o Brasil. Eu não estou falando especialmente do pessoal do FMG, porque eu estou aqui no grupo deles, no Uricolé, mas convenhamos que a UFMG é hoje o principal exemplo que a gente tem no Brasil, né? Um grupo de uma pós-graduação interdisciplinar, de mestrado e doutorado em estudos do lazer, que é inequívoco, ou seja, a gente não tem nenhum outro exemplo como o da UFMG, de estudo específico do lazer. Ainda que nós tenhamos na USP o lazer na discussão, na mesa e tudo mais, ele vem associado fortemente à educação física ou ao turismo, como eu mostrei para vocês, né? Então, assim, a nossa luta hoje, o professor Edmur, acho que está por aqui ainda, a nossa luta é para ser resiliente, mostrar ao lazer, a importância do lazer, ainda que na discussão com o turismo ou com educação física e esporte, como no caso da USP, né? Mas no mundo em geral, infelizmente, o lazer vem sendo absorvido por departamentos como o turismo, como educação física. Para finalizar esse ponto, eu produzi um capítulo de livro para o professor Helder. O professor Helder vai publicar esse livro muito proximamente, ele pode falar disso, né? E eu justamente faço essa reflexão do lazer no contexto internacional e como o lazer, infelizmente, em termos de departamento, vem perdendo força nessas universidades. Obrigado. Beleza. A gente pode, acho que dá tempo de fazer mais uma última pergunta. O Wilson, ele mandou aqui uma mensagem perguntando se tinha tempo ainda. Wilson, se você quiser fazer sua consideração. Olá, boa noite. Olá, Alvinha, boa noite. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Tudo bem. Bem, Alvinha, eu quero fazer uma pergunta e ela tem relação com algo que a gente foi estudando ao longo da nossa vida, né? Que era alimentada um pouco pelas ideias do professor Saviani, a ideia do senso comum à consciência filosófica, né? Ou seja, o conhecimento acadêmico-científico, ele tem como finalidade melhorar a vida, né? Qualificar a vida da sociedade, né? Nesse sentido, o próprio senso comum ele também tem que se elevar. E eu tenho observado, e isso não é de forma metódica, não é por meio de pesquisa, é que o lazer, o conceito de lazer, em geral, ele sempre vem adjetivado. Lazer terapêutico, lazer... Ou seja, em conjunto, eu poderia dizer assim, em cada momento, a depender do pesquisador e do seu grupo de pesquisa, a ideia do lazer, o conceito de lazer, parece que ele não está presente à discussão, à compreensão do fenômeno, mas uma visão parcial sobre o fenômeno. Eu percebo isso com a necessidade, talvez a relação com a necessidade de tornar essa ação no lazer aplicada. Né? Você, na sua fala, em algum momento, falou, olha, a gente precisa trabalhar as questões aplicadas ao lazer. Eu vejo aí um duplo problema, né? Um empobrecimento da discussão do lazer e uma certa hipervalorização de uma perspectiva mercantil dele, ou então até, eu diria, funcionalista. Parece que o que está mais presente é uma visão funcionalista do lazer do que a compreensão do fenômeno na sua totalidade. Isso está presente, se eu estou correto, né? Isso está presente na produção acadêmica no Brasil e também na internacional? Tudo bem. Wilson, concluiu? Sim, concluí. Não sei se me fiz entender bem. Fez sim, Wilson. Eu vou fazer uma reflexão com base no que você coloca. Te agradeço. Wilson Lino, meu colega de Unicamp, né? Tivemos a mesma orientadora, a professora Heloísa Turini Bruns, assim como o Juliano também, né? E muito obrigado, Wilson, pela tua presença aqui hoje, pela tua reflexão. Bom, primeiro falando a respeito do lazer e alguma coisa, né? Concordo contigo.
isso tem sido muito flagrante, o lazer terapêutico. Se a gente pega aí, eu mencionei os grupos de pesquisa em lazer no Brasil. O professor Helder já tinha feito uma reflexão anterior à minha, já há muito tempo, desses grupos de pesquisa, estudado, inclusive, quais eram os caminhos, né, desses grupos. E se a gente clicar lá em cada grupo e ver como eles trabalham, a gente percebe muito lazer justificado, mas sempre com uma outra área predominante. Salvo raríssimas exceções, o lazer é entendido pelos grupos como especialidade numa área predominante, como a área predominante do turismo, da educação física, da psicologia, entre outros. E não raro aparece esse contexto do lazer terapêutico, lazer ligado a alguma coisa, né? Lazer esportivo, lazer da saúde. Então, assim, a gente vai perceber esse elemento, que, por um lado, pode sugerir um contexto absolutamente funcionalista e mercantil, como você coloca, mas, por outro, Wilson, pode dar uma oportunidade de se trabalhar nas brechas para você justificar seu espaço dentro desses departamentos, receber fomento, inclusive, e fazer a crítica desse lazer mercantil. Então, assim, eu só não queria ver a coisa de uma forma enviesada, né? Muitas vezes a gente acha que a discussão, lendo só lá, fala, olha, puxa, esse grupo é um grupo funcionalista, um grupo superficial, mas se a gente começar a perceber as publicações, o que esse grupo tem feito, ele se aproveita dessa condição de estar ligado a um departamento, como o turismo, como o esporte, e dentro desse grupo, dentro desse contexto, ele faz a tomada crítica, né? Então, assim, eu vejo que é perfeitamente possível fazer isso, e dentro do contexto internacional, que é o tema da nossa fala de hoje, isso também vem acontecendo, né? Então, assim, nos vários grupos que eu tenho contato, das associações, o meu networking, eu percebo algo muito semelhante como a gente enfrenta aqui no Brasil. Nessa questão do lazer no senso comum, como o lazer encarado, essa questão da salvação dos problemas, de tempo residual do trabalho, excessivamente ligado ao contexto físico e esportivo, mas, por outro lado, para os pesquisadores, a oportunidade que se tem de trabalhar nas brechas, ou seja, do lazer como uma contraposição desses valores e de questionamento, inclusive, da ordem vigente. Não sei se eu respondo, Wilson. Obrigado pela tua reflexão. Beleza, pessoal. Gostaria, então, de, em nome do Oricolé, agradecer a exposição aí do Vinha, né? Foi uma exposição muito boa, as considerações, tanto, né, na fala inicial, quanto nas respostas das perguntas. As reflexões, elas contribuíram muito para as nossas reflexões, né? A gente sabe que o lazer pode-se dizer que é uma área nova, assim, quando a gente compara com outras áreas do conhecimento, né? E ela vem se consolidando aí no mundo inteiro, a partir desses trabalhos que vêm surgindo, né? A ciência brasileira também tem se consolidado aí, tem tentado se consolidar no âmbito internacional. Então, é importante a gente refletir, né, e pensar como que a produção brasileira ela pode contribuir nesse cenário internacional, a gente pensar e repensar as nossas pesquisas, os nossos estudos aí nesse âmbito internacional é fundamental, e com certeza as reflexões que o Vinha nos trouxe, além de dar uma chacoalhada, né, ela provocou aí essas reflexões. Só queria lembrar para o pessoal aí que na semana que vem a gente tem o Papo de Bar Sem Bar com a Simone Hecker, né? Hoje foi na terça-feira, excepcionalmente, mas na semana que vem ela volta a ser na quarta, então vai ser no dia 6, às 19 horas. E mais uma vez agradecer ao Vinho, eu vou passar a palavra para ele. Logo em seguida também o professor Helder tem alguma consideração a fazer. E obrigado mesmo. Muito bem. Bom, minha consideração final a fazer, Ronaldo, é agradecer em seu nome todo o Grupo Oricolé. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço demais essa oportunidade de comunicação e a deferência do convite. Para mim é uma honra. Eu queria me colocar à disposição de vocês nessa temática para que a gente continue conversando. E também eu vejo aí uma necessária articulação dos grupos de pesquisa, dos centros de pesquisa em estudos do lazer no Brasil. Reitero que a Ampel é uma associação muito importante que a gente tem que valorizar, que pode ajudar a gente nessa aproximação. Então, eu queria agradecer aí ao professor Helder e a você, Ronaldo, pela mediação e todo o Grupo Oricolé por essa oportunidade.
por ter também antecipado de amanhã para hoje essa oportunidade da fala. Fiquei muito contente de ver, no momento aí do pico de participações, mais de 90 pessoas participando, né, do debate, mandando informações pelo chat também. Então é isso. Muito obrigado e, enfim, cuidem-se aí nesse período do distanciamento social. Muito obrigado. Bom, o Vinha, meus amigos e amigas, quero agradecer a todo mundo aí que participou hoje também. O Vinha, muito legal esse papo. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção, a possibilidade de fazer uma fala legal demais para a gente. Mostra a necessidade de cada vez mais nós nos unirmos, inclusive para podermos pensar como vamos nos inserir nesse contexto internacional, né? Então, acho que é um caminho aí que a gente precisa percorrer juntos. Então, quero te agradecer muito, dizer que foi muito legal e que eu sei que tudo isso tem a ver com toda essa relação que a gente tem estabelecido aí ao longo dos anos. Então, muito obrigado. Informar a todo mundo também que esse papo foi gravado e vai ser inserido aí nas redes sociais do Oricolé, tanto no YouTube, que a gente tem um canal no YouTube, e também no Facebook. A divulgação também, como o Ronaldo já disse, já está nas nossas redes sociais, então quem tiver interesse pode buscar por lá. E quero agradecer também ao Ronaldo aí que topou fazer frente aí nessa atividade. Obrigado a todos e a todas, e semana que vem, então, nós nos encontramos para um novo Orico Online, papo de bar sem o bar, mas com bebida, claro. Valeu, Vinha, valeu, pessoal. Valeu, pessoal, obrigado, até mais. Valeu. Parabéns, Ronaldo. Obrigado, Vinha. Abraço. Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Falou, Denise.